O que será que causou esse grande número, né, esse grande endividamento nacional, todas as pessoas, né, a grande maioria das pessoas devendo? 8 bilhões de reais é um número para uma segunda fase um pouco alto, mas, como eu falei, é somente a segunda fase ainda. Tem muita gente ainda para entrar nesse programa e vai ser a partir de setembro. Por enquanto, somente aqueles que têm renda até 20 mil. Então, eles estão negociando, esse valor é alto. Muita gente vai entrar, principalmente aquelas pessoas menos favorecidas, né, que as pessoas tiveram uma polêmica no final do ano passado, que nós vamos estar falando aqui também nesse vídeo. E aí vem esse programa do governo no sentido de reorganizar todas essas questões, todas essas finanças da população, porque era também uma promessa, né, de campanha e o governo está tentando colocar em ordem. E aí a gente vai falar um pouquinho como é que isso vai funcionar e entender por que essa dívida cresceu tanto. Mas antes de continuar, gostaria que vocês dessem um like no nosso vídeo. Se não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Assim vocês vão estar nos incentivando a produzir mais conteúdo. É interessante a gente entender que a dívida ela não é muito ruim. Até porque ela faz parte da vida das pessoas. Mas como assim? Que coisa de dívida não é ruim? Ora, a grande maioria das pessoas adquire as coisas, os produtos, né? A alimentação, vestiário, móveis, tudo que você faz, na grande maioria, você não compra à vista, você não compra no cash. O que você faz? Você compra isso parcelado. E aí, naturalmente, você tem uma dívida. Só que você tem uma dívida que quando você consegue pagar, né, a questão do empréstimo, você vai lá, pega um empréstimo para fazer alguma coisa e você vai pagar o empréstimo em parcelas. Então, uma vez que você consegue fazer o pagamento dessa situação, até aí está tudo bem. Então você adquiriu a dívida e você consegue pagá-la. Então não tem problema nenhum. Fica ruim e não é bom quando você não consegue arcar com as parcelas daquilo que você comprou, que é justamente o que gera o endividamento. A pessoa ela não paga a primeira, aquilo vai gerando multa, juro, correção, e aquilo vai aumentando, vai embolando, virando uma bola de neve, e aí você não consegue mais pagar. Aí nesse ponto é que a gente entende que há um endividamento. Mas deixa eu dar um recadinho aqui de um parceiro que está trabalhando com a gente aqui no canal, patrocinando aqui os nossos vídeos, que é uma solução para capa de sofá, solução para capa de sofá, para aquelas pessoas que têm pet, né, gato ou cachorro, e aí sempre tem problemas arranhando, sujando o sofá. Eu vou deixar o link aqui na descrição e vou contar uma história aqui para vocês fazerem. Como nós estamos falando aqui de endividamento, você vai dizer lá, primeiro pede o orçamento, tá? Se você se interessar pelo serviço, você pede o orçamento, depois você vai falar. Depois que lhe der o orçamento, você vai falar, não, o doutor Antônio Teixeira falou que se eu dissesse que viu o anúncio lá no canal do YouTube do Grupo Teixeira, eu tinha 5% de desconto, tá? Faz o seu lembretezinho, lembra o seu desconto. Mas continuando, então, o problema não é comprar parcelado e pagar parcelado, o problema é ficar sem pagar, porque, né, já é um costume do brasileiro adquirir as coisas a prazo. E aí, o que a gente teve de evento ultimamente que pode ter gerado essa situação toda que a gente está vendo hoje aqui no país? Bem, a primeira grande situação, ela foi a pandemia. É público e notório que quando chegou a pandemia, muita gente ficou impedida de trabalhar, foi aquela restrição toda, né? O pessoal trabalhando home office, muita gente perdeu o emprego, o pessoal que trabalhava como autônomo ficou cerceado de poder trabalhar porque não podia ir para a rua. E o fato é que a economia, de uma maneira geral, ela foi afetada. E foi afetada grandemente. E aí, muita gente que tinha seu orçamento apertadinho, super equilibrado, o que aconteceu? Descontrolou. E aí, começou-se a dívida e isso vai aumentando conforme eu falei. A segunda situação, que pode também ter contribuído, e existe uma discussão, temos vídeo no canal falando sobre isso, existe uma discussão muito grande a respeito disso, foi nos 6 últimos meses do ano, quando começou aquela questão do período eleitoral, que foram liberados pelo governo vários empréstimos, principalmente aquelas pessoas do BPC, dando benefício de prestação continuada, e do Auxílio Brasil, que hoje mudou de nome, voltou a ser Bolsa Família também. Então essas pessoas tiveram concedido a possibilidade de fazer alguns empréstimos que hoje, né, estão suspensos. Por que não continuou? Né? Então houve uma discussão da sociedade dizendo que as pessoas não poderiam fazer esse tipo de empréstimo para aquelas pessoas porque elas têm
o rendimento dela, os benefícios dela são para sobrevivência, valores pequenos, e os efeitos, eles anunciavam ia ser esses efeitos que nós estamos vendo aí. Então, o governo vendo isso, lá na eleição, falando sobre isso, né, sobre esse estado de coisa, criou o Desenrola Brasil, que é um programa do governo que visa ajudar vários tipos de pessoas a reduzirem as suas dívidas. E hoje nós estamos na segunda fase com aquelas pessoas que têm renda de até 20 mil, que vão negociar seus valores diretamente com os credores, com as instituições bancárias. E aí, nesse caso, já se renegociaram o valor de 8 bilhões de reais. Mas será que esse número ele vai parar por aí? Claro que não. Claro que não. Se nessa segunda fase teve os 8 mil, muita gente ainda vai entrar porque falta a terceira fase. E essa terceira fase ela só vai entrar em vigor somente em setembro. E segundo o governo, essa terceira fase são para aquelas pessoas menos favorecidas, exatamente, aquelas pessoas que no final do ano passado, nos últimos 6 meses, no período eleitoral, tiveram a possibilidade de fazer empréstimo e elas também não conseguiram pagar. Quem são essas pessoas? Principalmente as pessoas que ganham até 2 salários mínimos, as pessoas também que estão inscritas no cadastro único, e as dívidas, elas têm que ser de até 5 mil. E o período em que essas dívidas elas foram constituídas, janeiro de 2019 até dezembro de 2022. Então, estamos vendo aí que tem uma quantidade de pessoas, esse número ele vai efetivamente aumentar muito, né? Esperamos aí. E aí, nessa terceira fase também, tem uma situação muito interessante, né? Que o governo ele vai incentivar e ao mesmo tempo garantir aos bancos, né, o pagamento dessa dívida. E aí, com essa garantia que o governo vai dar, o que vai acontecer? Exatamente. Se espera que a negociação crie situações muito mais vantajosas do que essas situações da fase 2, que é para o pessoal que tem uma renda maior. Consequentemente, essas negociações que foram feitas nesse período são boas, são excelentes, são melhores do que negociar normal fora do programa do governo. Mas essa terceira fase, ela promete e muito, né, melhorar essa questão, porque o governo ele está, ao contrário da fase 2, ele está garantindo e incentivando. Na fase 2, não tinha todos os incentivos que o governo está colocando para melhorar e reduzir o problema dessa faixa da população, que são os menos favorecidos. E aí as pessoas elas têm que atentar que isso, como é que isso vai funcionar. Na fase 2, essas pessoas que ganhavam renda até 20 mil, elas negociavam direto com o banco ou com a instituição financeira, com aquela instituição que efetivamente era credora daquela dívida. Já no caso dessa situação, por conta de ser uma situação diferenciada e o governo está incentivando, está garantindo, isso vai ser feito através de uma plataforma lá do .gov.br do próprio sistema do governo. Então ainda não está funcionando, ela vai começar, conforme nós já falamos, vamos deixar vídeo nos cards falando mais especificamente sobre essas situações, né, para você entender direito como é que vai funcionar. Vai ser feito através de uma plataforma do governo, em que você vai ter que usar aquela senha .gov.br e se espera, né, que essas pessoas elas atinjam bastante vantagem e diminuam suas dívidas e, consequentemente, consiga pagar. Porque aquela primeira situação da dívida até R$100 já foram tirados o nome do cadastro negativo. E agora, elas só faltam negociar e pagar suas dívidas de uma forma mais fácil. E aí, você vai aproveitar essa oportunidade? Um grande abraço e até o próximo vídeo.